Olá, humanitos! Bom dia, boa tarde, boa noite, cada um no seu fuso, né? Não sei qual hora vocês vão estar assistindo a gente, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Nós estamos muito felizes com o programa, espero que vocês também. Eu sou Ana Paula de Souza, apresentadora aqui do programa Efeito, cientista social, neuroestrategista, gestora de negócios, e junto com meu amigo Diogo. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Diogo Monticelli Rocha, CEO, especialista comportamental e em gestão de pessoas, focado principalmente na relação e formação de líderes e equipes, construindo relações mais produtivas e alta performance. E com uma marca registrada, o instrutor. O instrutor. E com uma frase registrada também, Ana. Ainda bem que tu falou. Eu queria ter repetido mais essa frase nos outros episódios, então repetir. Que é, seja um fator positivo na vida das pessoas. Se tu colocar isso, você que está assistindo, se tu colocar isso no teu livro, eu vou estar participando dele e vou ganhar uns pila. Seja um fator positivo na vida das pessoas. Isso é uma missão que eu tenho, está gravada na minha pele e gostaria de repetir isso mais vezes, Ana. Perfeito. E nós estamos aqui na TV Humana que surgiu no ápice da pandemia, com o objetivo de mostrar o lado bom da humanidade, no momento difícil em que se falavam de tantas mazelas. Então, o idealizador da TV Humana, Francisco, ele teve a ideia de mostrar o lado bom, né? Porque não é só de coisas ruins que o mundo gira, né? Tem muita coisa boa acontecendo. E aí, Diogo, estou falando isso porque eu adorei a sua frase. Ela tem tudo a ver com o propósito da TV Humana, né? De seja, repete para mim, seja Seja um fator positivo na vida das pessoas. positivo. Olha isso, que Por é que eu coisa falo melhor do que. isso? Por que eu falo, eu gosto muito dessa frase, né? Dando um apêndice, né, ao nosso episódio. É porque ser um fator positivo na vida das pessoas nem sempre vai ser dar um carinho, nem sempre vai ser dar um abraço. Às vezes a gente ser duro, às vezes a gente ser realista, às vezes a gente limitar a conversa a certos padrões ou a certas emoções é o que a pessoa precisa. Então, ser um fator positivo na vida das pessoas, para mim, entra como uma visão maior do que é ser um ser humano melhor. Nem sempre é olhar para a rua e dizer, nossa, vi um passarinho e a vida é linda. Não, às vezes é dizer que droga. Temos que pisar umas pedras. É normal. Sabe aquela pedra do caminho do Mário Quintana? Às vezes ela está no caminho e tu tropeça. E faz parte, gente. A gente tem que tirar essa pedra do caminho e seguir adiante. É isso. Aproveitando também, quero agradecer ao Francisco pela abertura aqui para o nosso programa, pela oportunidade. Tem sido bem bacana trocar aqui com o meu amigo Diogo. E vamos matar a curiosidade de todos logo sobre o que é o tema de hoje, porque eu dei um spoilerzinho na introdução, no primeiro episódio que a gente gravou, sobre o feedback em ambiente familiar. E, gente, eu acho que eu, assim, estou muito curiosa para saber o que o Diogo vai falar para a gente, porque dentro de casa, não sei como que é na casa de vocês, mas de vez em quando tem uma lavação de roupa suja e que se a gente não tiver habilidade para saber lavar essa roupa, vira um caos e o remendo sai pior. Então, Diogo, me conta o que eu faço aqui na minha casa para ninguém se desentender ou para quando se desentender eu conseguir apaziguar e fazer com que toda essa energia seja direcionada em algo positivo. Legal, Ana, de pensar nesse tipo de tema e conversar sobre esse tipo de proposta, porque às vezes a gente dá a entender que o feedback ele é uma conversa entre líder e liderado e, portanto, ele é uma conversa dentro do ambiente corporativo e que se limita a pessoas que querem se entender dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição que não seja a sua casa, né? Que seja uma coisa menos privada. E, na verdade, o feedback ele é uma troca. Ele é uma ferramenta, assim como a gente tem várias ferramentas que a gente usa na nossa casa, né? Como várias ferramentas que a gente utiliza com os nossos amigos no dia a dia. O feedback ele é uma ferramenta que ajuda as pessoas a se entenderem, a se gostarem, a se conhecerem, a crescerem juntos, né? Então,
Eu quero começar por um mapa que é o mesmo mapa do feedback corporativo. O mapa, vamos dizer que o caminho a ser, a ser percorrido, ele pode ser pensado como o mesmo modelo que a gente utiliza no corporativo. Porém, no corporativo, tu tá andando dentro de uma roupagem oficial, dentro de uma instituição, dentro de uma responsabilidade que nem sempre traz uma qualidade pessoal para a conversa. Nem sempre traz uma emoção específica de afetividade dentro da conversa. E no feedback, num ambiente familiar, é exatamente esse ingrediente que faz toda a diferença. É o fato de quem está na tua frente é a pessoa que tu ama, é alguém que tu gosta, é alguém que tu não é alguém ao qual tu está tentando ajudar. Não, é alguém que definitivamente tu vai ajudar o tempo todo, sempre que possível, porque é alguém que tu ama, que está na tua família, que tu gosta, e tu não quer que a situação, que situações como que ocorreram agora há pouco, venha a ser uma constante na tua vida, na tua família e com as pessoas que tu ama. Então, Ô, o Diogo, modelo, o e caminho, na, a gente ô, pode. Diogo, e na família você não pode demitir ninguém. Exato. Então é É, importante você usar é todas as ferramentas para a isso. coisa andar bem. Tem sempre aquela ideia do cônjuge, né? Masculino e feminino, que pode ali dar uma desligada. Mas não é exatamente um desligamento, né? É um afastamento. Porque se ele é familiar, se tem um filho, É, por exemplo, vai fazer parte da tua vida o resto da tua vida, né? Então, realmente, é o isso. desligamento desse formato ao qual a pessoa segue uma vida e a gente E outra, não nunca se faz. mais. É, Nunca vai. O legal é que na pandemia a gente tinha discussão, a gente não chamava o feedback, e o afastamento era uma porta que separava a sala do quarto, um quarto do outro, e a gente já que isso resolvia os problemas, não resolve. Então, o caminho é mais ou menos o mesmo. Então, qual é esse caminho? É a conexão, o caminho de conexão, valoração, sondagem, desafio, acordo, valoração, ou melhor, orientação, acordo, valoração e valoração, acordo e fechamento, tá? As 8 etapas. Qual é a diferença? Eu não quero explicar as etapas aqui, Ana, porque a gente já falou em vários outros episódios, isso se estende. Mas eu quero dizer que a diferença principal é que o tom das conversas, o tom dessas etapas, ela é muito mais voltada para um tom emotivo. Tu tem que demonstrar emoção. Tu tem que demonstrar importância nessas etapas, que vai muito além de uma importância produtiva no meio corporativo, que vai muito além de uma importância de bom relacionamento, de um ambiente saudável no meio corporativo. Vai muito além disso. Então, por exemplo, conexão. Não precisa ser uma piada dentro de um quebra-gelo, de uma ideia de quebra-gelo, que eu também já comentei, que é o que mais se utiliza nesse momento de conexão. O momento de conexão pode ser. Tu lembra aquela viagem que a gente fez? Estava lembrando antes da gente conversar, daquela vez que a gente viajou para tal lugar e foi tão legal, a gente se divertiu tanto, foi tão engraçado. Eu te vi tão feliz aquele dia. A gente teve um momento tão legal. Tentar trazer a emoção daquele momento para o hoje para realizar a conexão. Trazer uma experiência, uma memória, uma pessoa em comum. Eu não vejo muito meu irmão, mas eu vou fazer um feedback com ele familiar, eu vou conversar com ele sobre o problema que nós tivemos na família. Eu posso começar dizendo assim: tu lembra aquela vez, cara? Eu tava lembrando antes de vir aqui pra gente conversar, eu tava lembrando que o pai em 89 88 tinha um Fusca abóbora, lembra? Não era laranja, não era amarelo, não era, era abóbora. A gente tirou uma foto no colo dele, eu e tu. Lembra daquele dia que a gente ainda tirou a foto mostrando a língua? Lembra que a gente tirava a foto, demorava uma semana para revelar, a gente daí tu via que estava errada a foto, tinha não sei quantas poses. Se eu falo isso pro meu filho não sabe o que é pose, meu filho acha que é só uma posição. Então, a conexão, essas etapas todas, elas têm que ser feitas, elas têm que ser realizadas
sempre num tom de resgate. Essa era a palavra que eu estava procurando. De resgate dos melhores momentos. Isso vai ajudar a toda a conversa. Claro que desde que esse resgate não seja em cima da problemática ao qual a gente vai conversar, obviamente. Mas uma memória Sim. boa, uma experiência legal, uma coisa que a pessoa te ensinou, uma coisa que tu forneceu, um sentimento. Tem que ser tudo em cima de um sentimento positivo. Diferente do meio corporativo, onde a tua responsabilidade está sim em fazer a pessoa crescer, está sim em fazer a pessoa ter sucesso, está sim em fazer a pessoa melhorar seus resultados, sua vida, seja lá o que for que tu está ali proposto a fazer. Porém, tu sabe que o se sentir bem entre os dois ali é relativo. Talvez não seja legal até se tu já está no quarto aviso que a pessoa não está entendendo e que ela não está chegando onde deve chegar, tu não vai fazer o feedback falando que o mundo é colorido. Não vai, tu vai falar que é difícil. Tu vai falar que é difícil. E que em algum momento essa relação vai se romper se a gente não solucionar. Então, nem sempre vai ser uma conversa gostosa e com uma emoção aprazível naquele momento. Às vezes não é. Então, no feedback, no meio familiar, ele é obrigatoriamente um feedback que tem que estar pautado em boas emoções, em boas intenções, em futuro, né? Em tom de voz acolhedor, tom de voz buscando uma compreensão, ponto em comum. Então, as etapas são as mesmas, usando inclusive no momento do desafio ou no momento da sondagem, utilizando a técnica SCI, que é situação, comportamento e impacto, que já foi falado aqui nos outros ambientes, nos outros episódios. A questão aqui é, eu vou falar da situação emocionalmente. Então, meu irmão é Matheus. Então, Matheus, aquele dia, essa situação é hipotética, tá? Vou deixar isso registrado no vídeo para depois ele não me cobrar. Eu vou te falar, Matheus Matheus, vai depois comentar aqui, não, isso não aconteceu. não aconteceu. Lembrando que eu sou o irmão mais velho por 1 ano e 4 meses, então eu devo respeito, sou o dono da minha família, a gente é uma família de origem italiana, né? Então, convenhamos, o irmão mais velho tem a palavra. Então, essa situação hipotética, digamos assim, vou considerar que o meu irmão chegou na casa da nossa avó e veio me cobrar um favor que eu não fiz para ele ou para nossa mãe. E aí, na hora de expor isso, ele falou na frente de todo mundo num tom agressivo. Eu já vou fazer a sondagem lembrando do meu pai, numa fotografia de 88, 89, totalmente hipotético, eu não era nem nascido nessa época, né? Tinha carro, né? Eu tenho que olhar nos registros, nas fotos, eu não lembro que eu era muito novo, acho que em 89 não era nem nascido. Então, quando eu chegar no momento da sondagem, por exemplo, eu vou dizer assim, a situação, para chegar no SCI, por exemplo, no SCI, a situação, eu vou dizer, tu lembra, Matheus, que tu chegou hoje de manhã na avó, e aí tu veio falar daquela questão que eu ia resolver, e eu não o fiz, né? A gente já falou sobre isso, mas aquela situação me deixou muito desconfortável na nossa casa, com os nossos familiares, porque parece que a gente fala assim um com o outro. Então, o teu comportamento é essa situação, ser comportamento. Então, essa forma de agir dentro da nossa casa, com as nossas pessoas, com aquelas pessoas que a gente gosta muito, eu acho que a gente tem que tratar com um pouquinho mais de cuidado. Porque impacto. Porque isso me deixou muito chateado, eu fiquei um pouco desconfortável. Isso fez lembrar de outras discussões que a gente teve na adolescência, por exemplo, e eu tenho hoje 41, hipotético. Tenho hoje Tem 41. 31, mas se você tivesse Claro, 41, como se eu tivesse hoje 41 anos, entendeu? Então, tu com 39, e aí tu chega na nossa avó, na casa da nossa avó e fala desse jeito comigo, as pessoas vão entender que a nossa relação foi assim, que nossos pais talvez não sejam pessoas tão legais, que os primos talvez não entendam por que a gente fala desse jeito.
Então, eu queria entender o que aconteceu, porque, cara, antes de tudo, eu não quero falar assim contigo. E eu não quero que tu fale assim comigo porque eu te amo. Simplesmente porque eu te amo. Então, se eu quero falar contigo sobre algo que me irritou, eu quero entender o que me irritou antes de falar contigo, porque eu não quero trazer essa irritação para nossa conversa. Por quê? Porque eu te amo. Então, o tom de voz, Ana, percebe que é sempre um tom de voz conciliador, mesmo que eu queira dar um esporro, mesmo que eu esteja chateado, mesmo se eu quero dar um feedback, isso quer dizer, eu quero dar um retorno a alguém em visas de solucionar ou melhorar uma relação, uma situação específica ou algo do tipo, sendo um familiar, eu não quero que essa situação se prolongue. Eu não quero que gere novos conflitos. Então eu tenho que me preparar, e aqui é o principal desafio é me preparar para um feedback familiar, num ambiente familiar. É mais do que a técnica, é mais do que o caminho a ser percorrido. É a preparação, antes de eu conseguir falar, antes de eu falar com o Matheus, eu consigo falar no tom certo? Eu consigo usar as palavras certas? Se eu usar esse argumento, ele vai falar, eu já conheço ele, porque nós somos irmãos, nós nos conhecemos, estamos num ambiente familiar, então eu sei que ele vai agir dessa forma. É positivo para a nossa conversa? É positivo para a solução que a gente precisa? Se ele vai agir assim, por onde eu devo caminhar então? Para a gente conseguir chegar no ponto em que ele vai estar aberto a uma solução e eu também vou estar aberto a uma solução. Então, o tom de voz tem que ser conciliador, porque se a ideia é continuar a discussão, não é um feedback, é outra, é um debate, é um Não, painel. é isso que eu ia falar aqui. Se você não estiver preparado para resolver a situação, se não estiver preparado para falar, para discutir, discutir no sentido de, né, Debater. discutir o assunto, é melhor você não falar com a pessoa naquela hora. Espera a hora certa para falar. Porque. E também outra coisa que você comentou, né, sobre a conexão e trazer emoção. Eu acho mais fácil dar um feedback para a família. Agora, eu brinquei, né, falando lavação de roupa suja e tal, é brincadeira, mas é mais fácil porque a gente tem o Uhum. repertório de uma vida inteira. Daquele momento em que você se sentiu mal, e aí você pode associar a ter se sentido mal novamente com o ocorrido agora. Aquele momento em que você, como você disse, adorei, gente, criança, lembra? Então, essa sua estratégia sensorial, ela muda completamente o jogo. A técnica pode ser até a mesma, as etapas e tudo mais, mas a Como emoção sempre, transforma. como eu repeti em todos os episódios, Ana, não é o teclado, não é a tela, não é a regra, não é a teoria, é o ser humano. E quando a gente está falando de ser humano para ser humano, na sua forma mais íntima e mais pura, que é as relações familiares, no núcleo familiar, a gente está falando de pessoas que, em tese, gostariam de ser uma, que em tese gostariam de se complementar, que em tese gostariam de sucesso, que em tese gostariam de se amar, que em tese gostariam de melhoras o tempo todo. Então, é índice me fugiu a palavra agora. Mas não tem como tu desassociar, acertei? É isso? Acho que é. Desassociar essa conversa do sentimento de amor. E aí eu gosto de falar sempre que o amor na língua portuguesa ela é tristemente relacionada a uma palavra só e portanto a gente não consegue entender amor na sua grande amplitude porque para nós amor é amor e não é amor ágape, amor de filos, amor estorgé, amor de eros. A Grécia, a língua grega nos deu o que veio também a outras línguas darem várias outras transcrições, significados ao sentimento de amor. Né? Em grego, esse amor ao qual eu estou conversando é o amor de philos, Philos, que é o amor E é o amor filial, é o fraternal. amor. Então, não é exatamente o amor fraternal, é o amor Ah, mais maternal e paternal. ah, O amor fraternal é o amor que está mais ligado ao amor de ágape, que é o amor ao qual tu dá sem exigir absolutamente nada em troca. E o amor de filos, tu ainda tem uma troca que é a relação filial, né? Que é a troca em que eu me dou para o meu filho. Mas eu espero que o meu filho me dê alguma coisa. Eu posso não cobrar, eu posso não achar que
eu posso não desistir do meu filho que ele não, se ele não me trouxer algo de volta, mas eu espero ser amado. Eu espero um retorno. Então, o amor ágape, o amor fraternal, ele é um pouquinho diferente. O amor de filhos, ele tem essa troca. E nessa troca é onde está o nosso cabedal de soluções. Assim. É nessa troca que a gente compila toda a experiência do que é amar. E aí a gente tem que usar isso. A gente tem que dizer isso. A gente tem que dizer a palavra amor nessa conversa. A gente tem, em qualquer momento, se tu terminar a conversa de um feedback num ambiente familiar, de uma coisa pessoal que aconteceu, uma situação que aconteceu no meio da tua família, e tu não disse amor, e a galera tá se despedindo assim, galera, só um pouquinho, eu amo vocês. Não deixa de falar, entendeu? O amor é uma experiência que nós estamos deixando passar no girar do dedo do Instagram, do Reels, da fotografia, do meu prato, da janela, do final de tarde, do TBT. E eu não estou vivenciando. Eu sou aquelas pessoas que ainda se espantam em ir num show de música e não enxergar o músico pela quantidade de telas que está na tua frente, porque as pessoas estão vendo o show pela tela do celular. E isso me espanta muito ainda. A gente tem que vivenciar mais o amor próprio, o amor da família, o amor de Eros, o amor fraternal ágape, o amor da caridade, o amor da experiência do dia a dia, o amor de estar vivo. E isso ele só acontece, ou só não, ele acontece principalmente na tua família. E, portanto, ter um feedback no ambiente familiar é extremamente saudável para as relações, desde que se amem e queiram seguir se amando. E acho que é isso, Ana, que resume bem o nosso episódio. Então, assim, o caminho a ser percorrido, ele pode ser entendido, pensado da mesma forma que o caminho que a gente percorre no meio corporativo, e quando eu digo caminho é um modelo, a gente pode pensar dessa forma, porém, ele é preenchido de amor, ele é preenchido de tom de voz de amor, ele é preenchido de escuta ativa que ame. A escuta ativa que ama é quando a pessoa diz assim, tá bom, Diogo, mas é que tu não fez isso, e isso me deixou chateado 3 dias antes de eu chegar aqui. E eu olhar para ele e dizer assim, pô, cara, desculpa, pô, compreendo. É uma escutativa que ama. É uma escutativa que diz assim, antes de eu começar a te responder essa situação, eu quero dizer assim, Matheus, desculpa, cara. Desculpa, meu irmão. Eu jamais queria que tu tivesse um sentimento negativo na nossa relação, principalmente por uma falha minha. Então eu quero começar dizendo assim, desculpa, vamos solucionar. Então, o ambiente familiar, ele tem esse repertório gigantesco de experiências amorosas, bonitas. Por mais dura que a vida seja, a gente sabe que umas pessoas têm mais experiências positivas familiares que outras, mas algo há, e quando não há, a gente tem que procurar outras soluções, que não é um feedback, né? Mas a gente sempre tem essa experiência maravilhosa que é viver no nosso núcleo familiar, que talvez não seja o nosso pai ou mãe biológicos, mas é o nosso núcleo familiar considerável, amável, que nos preencha, que nos complete. E usar o amor durante toda essa trajetória e nos preparando muito bem para sabermos se estamos prontos para termos um feedback com uma discussão de irmãos, por exemplo, que é algo muito rotineiro, algo que a gente sabe que a convivência nos traz. E eu vou dizer que eu e meu irmão nunca brigamos, nem um dia que eu e meu irmão não brigamos, teve briga. Nem um dia. Nem um dia. Vou te dizer que nos últimos 41 anos foram vários 14 dias que a gente não brigou. Então, realmente é algo que acontece em algumas famílias. E tendo o amor. Sua mãe é muito abençoada. Eu vou te falar, eu tenho um irmão, eu sou a mais velha, sou a dona da família também, como você falou. Também 1 ano e 3 meses de diferença. E sempre teve uma menina e um menino, né? Então, assim, sempre teve muita Eu também. diferença. Ele brincasse comigo de uma coisa, ele queria brincar de outra. Então, a gente saía na porrada direto, mas era muito Diogo. Só que a gente nunca dormiu brigado, sabe? Assim, Uhum. a gente brigava, se desentendia, mas e até hoje é meu melhor amigo. Ah, Então, legal. a gente Coisa tá boa. junto todo final de semana, né? E eu gostei muito de você trazer o amor para essa história.
sabe, do feedback familiar, porque a gente vê tantas famílias, às vezes, se separando por um desentendimento que talvez por uma palavra mal colocada, ou por um momento errado que foi levado à discussão, acaba distanciando e é tão bom ter uma família, é tão bom amar a família, é tão bom ter esse suporte, Eu, essa base. Então, o feedback realmente é um caminho muito interessante para quem quer manter suas boas relações familiares. exatamente. O amor é a base de tudo. E se a gente tiver com isso na mente, o feedback no ambiente familiar, para um familiar, para alguém que a gente ama, fica bem mais fácil. Amor de filhos, amor ágape, amor fraternal, o amor daquele jeito que tu entender, que traga algo positivo para ti e para as relações que tu tem, sem dúvida alguma. É isso. E Seja um assim, fator positivo na vida das pessoas. é isso aí. E assim a gente encerra mais um episódio. Até o próximo. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.